Olá, bom dia. Hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que a gente está vivendo durante esse período de pandemia e de isolamento social, né? Isolamento social, distanciamento social, que são elementos até diferentes e distintos que precisamos entender. E gostaria de falar um pouco sobre a urgência do desnecessário. Eu comecei a utilizar essa denominação há algumas semanas, porque, tendo feito uma análise do cenário em que nós estamos vivendo, é preciso que haja um certo cuidado e um certo eh, zelo pela própria condição humana. Estamos vivendo um cenário que até então a humanidade só via e pensava em filmes, em situações extremas, em algumas pandemias que tivemos anteriormente no mundo, mas com um nível de globalização muito menor, essas pandemias não tiveram um impacto do ponto de vista de reprodução dos resultados em escala mundial e nem tampouco o fluxo de pessoas ao longo do mundo era como se dá hoje. Tanto é que no nosso país essa doença ela começou a se estruturar nas classes mais abastadas, que contraíram em viagens internacionais o vírus. Hoje já não há essa diferenciação. Contudo, isso gerou em diversos setores sociais necessidades de adaptação. No setor educacional, parece que houve uma verdadeira corrida ao uso dos recursos tecnológicos, dos recursos digitais, como mediadores do processo de aprendizagem. E nesse afã de chegar ao uso desses recursos digitais, desses recursos tecnológicos na mediação, muitas escolas esqueceram que os nossos estudantes eles têm uma limitação natural do processo de aprendizagem. São seres humanos analógicos na sua essência e não digitais. Pensar a educação mediada por tecnologias digitais não nos torna aprendizes digitais. Somos aprendizes analógicos. A natureza humana, a natureza biológica do nosso corpo é analógica. Por que falo isso? Porque em grande parte, muitas organizações educacionais têm, na ânsia de demonstrar resultados, de demonstrar continuidade dos processos, estão verdadeiramente assolando os estudantes com uma carga de trabalho digital enorme, para além do que seria esperado, até mesmo se tivéssemos tendo aulas presenciais normais. Dessa forma, há um contrassenso, porque parte desses estudantes, principalmente os que estão nas idades mais tenras, que precisam do acompanhamento para as atividades digitais de pai, mãe, tio, irmão ou qualquer outro responsável, sobrecarrega o próprio estudante do ponto de vista cognitivo e sobrecarrega a família como um todo. Porém, nem todos vivem em home office, nem todos estão efetivamente numa condição de poder fazer esse trabalho, esse acompanhamento aos estudantes da maneira mais adequada. Assim, penso que qual é o grande déficit ou qual é o grande prejuízo na vida, falo na vida, de um estudante que tem durante 2 ou 3 meses a sua carga de estudos reduzida, ou até mesmo, em algumas situações, suspensa. Quanto esse estudante pode aprender das relações sociais que estão se dando no mundo nesse momento? Quanto esse estudante pode aprender da observação de novas estruturações que são necessárias ocorrer? E quanto é necessário forçá-lo a ter que aprender conceitos e mais conceitos, que conceitos profundos, dentro de um cenário que é um cenário de muitas incertezas, um cenário em que a morte está espreitando a cada família, a cada casa,
e que muitos já perderam amigos, vizinhos, parentes. Como lidar com isso na mentalidade que nós estamos ajudando a formar dos nossos estudantes, futuros cidadãos? Qual é o exemplo que damos para eles ao mostrar que a sociedade, do ponto de vista econômico e do ponto de vista das relações institucionais, é muito mais importante do que a vida do outro? Precisamos ter cuidado com isso. Quando eu falo urgência do desnecessário, não é, de alguma maneira, minimizando que as atividades educacionais precisam ser feitas. Ao contrário, precisam ser feitas, mas pensadas e repensadas para um novo modelo. Em primeiro lugar, não há como fazer uma adaptação do presencial imediatamente para o uso dos recursos digitais, sem que haja um planejamento por parte das instituições para os docentes e um planejamento por parte também dos discentes, dos estudantes. Há que se ter todo um cuidado para esse processo. Aliado a isso, eu penso que esse momento é o momento ideal para os próprios professores conseguirem dar uma formação específica nas suas carreiras, estudarem, criarem elementos que os preparem para essas novas dinâmicas que estão surgindo e que virão mais acentuadas à frente. É necessário cada vez mais esse professor estar preparado para isso, ele ter a sua autonomia tecnológica, ele ter sua capacidade de lidar com os diferentes espaços de aprendizagem, de ter esse posicionamento híbrido é fundamental para a carreira do professor. Então, penso que é nesse sentido que devemos entender e não atuarmos numa urgência do desnecessário. O necessário nesse momento é pensar os processos sociais, analisar a nova estrutura em que a sociedade pretende se organizar e nós, enquanto educadores, estarmos preparados para essa nova organização. Aproveitemos para fazer um processo formativo, para fazer um processo de compreensão das realidades sociais e qual o nosso papel de inserção nessas realidades sociais.